Médio. É real! Agora, ao entrar no ensino médio, a gente vai poder escolher em qual área de conhecimento quer se aprofundar. E até escolher fazer uma formação profissional e tecnológica. E nós, professores, vamos ajudar vocês a construir um projeto de vida, prepará-los para o pleno exercício da cidadania e para o mundo do trabalho. E a qualidade da educação brasileira vai dar um salto. Novo ensino médio. Deixe a educação transformar a sua história. Breve. Nas escolas de todo o país. Estudantes, pais, professores e gestores. Saibam mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Olá, meu irmão, minha irmã. Tá na hora de cuidar melhor da saúde dos seus olhos. Você precisa conhecer Lever, um suplemento de luteína e zeaxantina que auxiliam diretamente no tratamento da catarata, glaucoma e vista cansada, entre outros benefícios. Ligue agora mesmo para a nossa central. Diga que você é ouvinte da Musical e tenha condições exclusivas de pagamento. 11 4750 2330. 11 4750 2330. Enxergue melhor e viva bem com Lever, luteína e zeaxantina. Todo mundo sabe que a Musical FM é mais que uma rádio. Uma história dedicada a promover a unidade da Igreja de Cristo. E saber que você está ouvindo nos enche de alegria. Afinal, são mais de 20 anos levando a sério a pregação da Palavra de Deus. Tudo isso para que você continue com a gente e seja abençoado. Musical FM, mais unidade cristã. ZYD 930. Rádio Musical FM São Paulo, 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo, também pelo site www.fmmusical.com.br. Musical! Musical FM, uma emissora da rede LC de mídia. Musical FM. Mais unidade cristã. Musical. 3, 2, 1. Agora, a Musical FM abre um espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer, iluminar a sua opinião. É a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista, debates com o pastor César Cavalcante. Um bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante. Mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais um programa de debates da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude a termos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, na sua, nas nossas vidas. Você pode acompanhar esse programa pela 105.7, essa é a principal emissora evangélica de São Paulo, transmitindo direto da Avenida Paulista pelo 105.7 para toda São Paulo e Grande São Paulo. Se você estiver fora e quiser acompanhar também através do aplicativo, você baixa o aplicativo Rádio Musical FM 105.7, você acha, e aí você baixa aí no seu celular, é levinho, é de graça e você consegue ouvir em qualquer lugar do planeta e outros planetas, se tiver internet, você tá entendendo? E na técnica do programa tá aqui o Rafael, sempre com um sorriso maroto, tá vendo lá o sorriso do Rafael? Então, acompanhando aqui com a gente, e você pode participar com a gente desse programa também. Se você quiser assistir esse programa, é pelos arrobas aí, tanto da Rádio Musical quanto nas minhas redes sociais. Nas minhas redes sociais o arroba é César Cavalcante e na Rádio Musical
o arroba é Musical FM 105.7 no YouTube e FM Rádio Musical no Facebook. O tema de hoje é o tema de hoje é o seguinte: eu não tenho competência técnica para tratar o assunto aqui, então eu vou ficar aqui no meio, né, do jogo todo, porque eu estou aqui hoje com dois monstros da ciência, dois grandes nomes da ciência, pessoas que têm dado contribuição, assim, uma contribuição profunda, sobretudo nos últimos anos, a respeito da compreensão sobre fé e ciência, e para muitos, né, isso sempre foi um tabu, um grande problema, e através do ministério desses e outros irmãos também importantes, essa coisa tem sido um pouco mais fácil, e a vida, especialmente do cristão universitário, também tem ficado um pouco mais fácil a partir do conteúdo gerado por essas feras que estão aqui com a gente hoje. Estou recebendo hoje aqui o professor Dr. Tassos Licurgo. Ele é professor titular do Departamento de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, assim como também do programa de pós-graduação em design lá. E ele é diretor nacional do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, doutorado em Educação, Matemática, Lógica, mestrado em Artes, Filosofia Analítica, tem pós-doutorado em Apologética Cristã, também advogado, exerce a função também de pastor no Ministério Defesa da Fé, lá no Rio Grande do Norte, lá em Natal. Lecionou em várias outras universidades no Brasil, também lecionou fora do Brasil, já estudou e morou fora do Brasil em alguns países. Além de ser escritor de vários livros, o Dr. Tassos também apresenta semanalmente no canal defesadafé.tv o webcast É Proibido Não Pensar, e a Escola Bíblica Semanal. Bem-vindo aqui, um amigo de anos, bem-vindo aqui, Dr. Tassos Licurgo. Muito obrigado pelo convite. Quero dizer que é uma grande alegria estar aqui na sua presença e também do meu querido amigo Eberlin. Maravilha. Com a gente também hoje, aqui no nosso programa, estou recebendo aqui o Dr. Marcos Eberlin, doutorado em Química na Universidade Estadual de Campinas, tem pós-doutorado no Laboratório Aston de Espectrometria de Massas na Universidade Americana, também é pesquisador na Unicamp, coordenador do Núcleo de Pesquisa o Discovery Mackenzie, lá do Mackenzie, presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente, membro da Academia Brasileira de Ciências, comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico, cerca de 1.000 artigos científicos publicados. Em 2016, recebeu a medalha Thomson, o primeiro cientista sul-americano a receber essa honra. Defensor e pesquisador da teoria do design inteligente, autor de livros como Fomos Planejados e Antevidência Química da Vida, revelando o planejamento e propósito, pela editora Mackenzie. Já participou aqui de debates, inclusive com ateu, um debate histórico de 3 dias. Bem-vindo aqui, Dr. Marcos Eberlin. Pastor César, Tassos, um privilégio imenso estar mais uma vez aqui com vocês, defendendo a boa ciência, a boa fé, a boa teologia, a boa filosofia. Programa magnífico, tenho acompanhado também alguns debates, né? E vi o seu, que maravilha! E é um privilégio mais uma vez estar aqui com vocês. Legal, maravilha, maravilha. Bom, temos um tema aqui que nós, né, conversamos bastante, na verdade é mais um bate-papo. Aumenta um pouquinho o som do meu fone, por favor. Melhorou. E eu queria tratar com vocês aqui, fé e ciência, o que a Bíblia diz a respeito da idade do nosso planeta. Então, antes de entrar no debate propriamente dito, eu queria pontuar uma seguinte questão. Primeiro, o criacionismo é a teoria que entende que houve um criador, né, e que o mundo não é um fato aleatório, mas foi intencional, foi criado. Dentro do criacionismo, existe a ideia do design inteligente, que é a ideia de que a complexidade da criação, se eu estiver falando errado, aí vocês me corrijam, a complexidade da criação aponta para um criador, né? Numa coisa, o planeta, o mundo, a vida, enfim, a célula, essas coisas não são simples, então a complexidade aponta para um criador. E dentro do criacionismo, eu estou abrindo aqui guarda-chuvas, né? Debaixo do guarda-chuva do criacionismo tem o design inteligente, debaixo do guarda-chuva do design inteligente
tem aí as duas teorias para a idade da Terra. A gente chama, de uma forma mais simples, de Terra jovem e Terra antiga. E eu tenho aqui hoje dois grandes expoentes de cada uma dessas ideias. Eu vou pela ordem de idade, então primeiro os mais velhos, agora dura saber quem é o mais velho aqui, mas eu acho que a balança vai pender para o lado do Eberlin. Porque eu tô lembrando aqui que ele participou da banca do Tassos, tá? Então, beleza. Então, Eberlin, Terra jovem ou Terra antiga, como é que funciona para você? Olha, eu primeiro queria dizer, né, que eu fui um evolucionista e criando uma Terra antiga e no universo antigo. Depois larguei a evolução, continuei sendo um criacionista de Terra antiga e de universo antigo. Só que Pasteur disse assim, né, um pouco de ciência te afasta de Deus, muito te aproxima. E aí eu fui estudar essa questão, porque eu queria decidir se a Terra era realmente antiga e se o universo era antigo. E aí eu estudei, e hoje sou o herege dos hereges dos hereges. Né? Eu me tornei um criacionista de Terra jovem e de universo jovem. Por quê? Porque a Bíblia, a gente entende assim, né? Eu acho que o Tassos e o César também vão concordar, que a Bíblia bem interpretada e a ciência bem interpretada, elas sempre concordarão. E aí eu comecei pela ciência. Eu acho que também a gente pode discutir sobre o texto bíblico, mas eu fui estudar a ciência e a gente percebeu, por exemplo, que dinossauro foi extinto há poucos anos atrás. A gente descobriu tecido mole em dinossauro. 14 diferentes tipos de biomoléculas, DNA intacto. O colágeno, ele ainda está plástico e elástico em muitos ossos de dinossauros que nem sequer fossilizados estão. Nós descobrimos o DNA mitocondrial, a EVA mitocondrial. Sequenciamos a EVA mitocondrial, medimos a taxa de mutação e percebemos que todos nós descendemos da mesma mulher que viveu nesse planeta há 6 mil anos atrás. O mesmo aconteceu para o cromossomo Y. Sequenciamos o cromossomo Y, medimos a taxa de mutação e descobrimos que todos nós viemos do mesmo homem, que é hoje conhecido na ciência como Adão Y, há 6 mil anos atrás. E uma série imensa de outras evidências. Então, eu acho que eu evoluí, acho que eu sou um ser evoluído. Acho que o Tassos está indo em processo de evolução, meu amigo. Vamos descobrir. E eu evoluí para uma Terra jovem porque eu fui convencido pelos argumentos. Aí eu fui para a palavra de Deus. Aí o pessoal falou assim, nossa, Marcos, por que os hebraístas desse tempo e tudo mais? Pastor César, 3 mil anos de leitura da palavra. Os grandes hebraístas, ao longo desses 3 mil anos, os hebraístas que estavam mais próximos, inclusive, ao texto bíblico, liam o texto bíblico, deixavam a Bíblia falar e entendiam 6 dias da criação, uma terra jovem e universo jovem. Via os patriarcas e toda a cronologia, a longevidade dos patriarcas, faziam as contas 6 mil anos. Então, eu acho, né? Não sei, eu acho que o Tassos vai discordar. Mas eu acho que eu estou do lado da boa ciência, da boa interpretação da ciência e da boa interpretação da palavra. Os hebraístas mais próximos do texto bíblico, todos interpretaram, os judeus e cristãos, 6 mil anos. Então, acho que a Bíblia fala que é 6, a ciência fala que é 6 mil anos, e eu me deixei levar pelos dados. Tá bom. Bom, vale lembrar o que eu falei aqui no começo, é um bate-papo entre amigos que pensam diferente em um ponto, e eu queria saber a opinião do Dr. Tassos a respeito disso. Tassos, terra jovem, terra antiga, como você se encontra nisso aí? A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que o argumento da evolução biológica não tem absolutamente nada a ver com a idade da Terra, nem tem nada a ver com a idade do universo. Todo e qualquer argumento que tenha por base o dinossauro, DNA, da evolução biológica ou não é algo totalmente distinto na construção intelectual da idade do universo e da Terra. É possível a pessoa crer no universo antigo e Terra antiga e vida recente. Então, é um erro intelectual que ocorre no Brasil de maneira generalizada, confundir a defesa da Terra antiga e do universo antigo com a defesa da evolução darwiniana. Então, intelectualmente, não há a menor relação. A única relação que se pode dizer
é que é claro que o universo antigo favorece intelectualmente a defesa da evolução, mas não é um argumento suficiente para isso. Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria de dizer. Separando então, assim, são caixas diferentes. Eu e o professor Marcos estamos no mesmo lado contra a evolução biológica. O tema aqui da idade da Terra é uma discussão diferente do que diz respeito a DNA. Nós podemos... O evolucionismo. Especiação, tudo mais. Eu posso acreditar no universo de 14,7 a 14,8 bilhões de anos e acreditar na vida de 6 mil anos. Então, isso é uma coisa importante para se estabelecer essa distinção. Assim como a ciência, vou ver se eu estou falando bobagem, assim como a ciência às vezes data um fóssil não exatamente pelo material orgânico, mas pela pedra que está ali e tal. Então, é uma coisa diferente da outra. Uma coisa nós discutimos aqui é a origem da vida. Isso é uma coisa, a origem da vida. E outra coisa é a idade do planeta. Outra coisa é a idade do planeta e do universo. E eu reitero essa questão, que eu acho que, se ficar claro, é uma grande contribuição, de que quem defende Terra Antiga e Universo Antigo, como é o meu caso, não defende evolução, necessariamente. Não existe essa correlação. Então, se o professor Marcos abandonou o evolucionismo e fez muito bem, não quer dizer que ele deveria abandonar, por causa disso, a Terra Antiga e o Universo Antigo. Então, isso aqui é uma coisa. No que diz respeito à interpretação, você tem vários estudiosos do hebraico que deixam claro que a palavra que é traduzida por dia, que é a palavra Yom, tem 4 significados possíveis. Então, é um dia de 24 horas, dia em oposição à noite, né? Dia quando se tem dia de 24, dia de 12, né? Porque se você contar ali, o Yom também é chamado 12 horas ali como Yom, por exemplo. Ou um longo período de tempo. Então, outra coisa importante. Se nós defendemos que a Terra é antiga e o universo é antigo, isso é compatível com a interpretação literal das Escrituras, porque o termo Yom comporta essa interpretação. E só para citar um grande estudioso, que é William Wilson, ele tem um livro, né, que é a obra dele, que é chamada Estudos da Palavra no Velho Testamento, e é um estudioso, especialista no hebraico, que diz que, sim, Yom pode ser interpretado. Agora, se você quiser, está muitos outros argumentos, né? Ainda mais para a Terra Antiga. Okay. Mas essa distinção é muito importante. Ok, feita essa distinção, Evelyn, você concorda com essa distinção? Não. Está valendo? Não? Então vamos lá. Não. Olha, por exemplo, eu dei alguns argumentos, né, que mostram que a vida na Terra é jovem. E aí eu fui olhar também, porque tem muitos que acreditam numa Terra Antiga e com vida, universo... mas não. E falei, tá bom, será que realmente faz sentido uma Terra Antiga? E aí a gente tem vários argumentos, não é? Várias linhas de evidência que mostram que o universo é jovem e a Terra é jovem. Por exemplo, a Lua se afasta da Terra a 4 centímetros por ano. E a gente vai regredir esses 4 centímetros por ano, chega numa situação há 500 milhões de anos e que cria-se um colapso gravitacional. O sistema não seria mais estável. Então, olha, pelo menos 500 milhões de anos não daria para a gente esticar isso mais. A gente vai ver os continentes, por exemplo, né, que eles estão se separando. A gente vê sedimentos ao redor dos continentes. Esses sedimentos, você faz as contas, dá 6 mil anos. Você vê o teor de sal dos oceanos, dá 6 mil anos. Então, não é só a vida que parece ser jovem na Terra. A Terra parece ser jovem, o universo parece ser jovem. Tem os argumentos, os criacionistas falam assim, olha, os cometas de gelo. Olha, eles não poderiam estar nesse universo por muito tempo, eles são feitos de gelo. Tem uma nuvem a nuvem de Oort e um cinturão de... Isso nunca foi observado pela ciência. É uma hipótese que tenta corroborar o universo antigo. Ou nebulosas, não sei o quê. Então, assim, olha, eu vejo vários argumentos a favor de uma Terra antiga e de um universo antigo, científicos. E vejo vários argumentos a favor de um universo jovem e uma Terra jovem. Eu, como químico, um pouco de físico e tudo mais que sou, fui olhar os argumentos e falei, nossa, eles são muito melhores para uma Terra jovem e de um universo jovem. Eu não vejo nenhuma incompatibilidade. Você é Terra jovem há quanto tempo?
Já que você era Terra Antiga. 5, 6 anos atrás. Então até você é novo nisso. Mas eu fui estudando, falei, não, peraí, minha ficha caiu. Aí eu acho que isso... Agora, a interpretação de Ion, ela comporta eras? Comporta. Mas ela comporta dias literais. Dia também, Ela comporta dias literais. E ela comporta muito, muito melhor. Então eu tenho lido, eu tenho uma obra do Reis, um grande teólogo também, ele tem um compêndio sobre o Ion, e eu li ali, ele falou assim, olha, isso mostra que é dia, isso que mostra que é dia, mostra que é dia, mostra que é dia, mostra que é dia. Então é um debate, eu entendo que é um debate, mas eu acho que os argumentos a favor de um Ion comportando um dia literal de 24 horas são muito melhores. Eu leio os debates entre hebraístas, eu vejo esse debate e falo, cara, não pode ser. É dia a dia. Alguns falam assim, olha... Mas você reconhece que há essa possibilidade. Eu vejo alguns argumentos. Por exemplo, tem uns que são terríveis, acho que nem o Tassius usa. O cara fala assim, olha, porque para Deus 1000 anos é um dia, e um dia 1000 anos. Peraí, nós estamos falando, naquele versículo, né? Estamos falando de uma situação completamente diferente. A volta de Cristo, Deus é longânimo, né? Ele não se apressa em fazer as coisas. E para Deus, ele é atemporal, ele nem eterno é. Não está falando nada sobre a criação. Então, olha, outro dia falaram assim, olha, porque no dia em que o Senhor fez isso, aí tem a palavra Ion, tá vendo? Mas esse Ion está precedido de uma preposição. Então, eu tenho visto esse debate, tenho me envolvido nesse debate, tenho visto os argumentos científicos e as interpretações de Gênesis, os hebraístas debatendo. Eu imediatamente fico do lado da Terra Jovem. E do Universo Jovem. Tassius, ele é Terra Jovem e ele é jovem nesse negócio de Terra Jovem também. Então, vamos lá, o que você fala? Não, o que eu acho importante, o professor Eberlin, ele traz o argumento a partir de duas perspectivas, né? Tanto da ciência quanto das escrituras. E eu concordo com isso. Eu acho que a ciência é uma revelação, a natureza é uma revelação de Deus, e a ciência é o estudo dessa revelação. Isso está nas escrituras, inclusive, né? Na Carta aos Romanos, capítulo 1, verso 20. Concordo com tudo isso. Agora, é claro, do ponto de vista da ciência, nós temos uma robustez argumentativa infinitamente maior pelo universo antigo. Isso nós sabemos. Inclusive, um dos maiores defensores do universo antigo, Hugh Ross, é doutor em astronomia. Ele é doutor em astronomia. Qualquer universidade do mundo, o Big Bang é, sim, uma das teorias mais sedimentadas, e isso aí é conhecimento comum de todos nós. Não quer dizer que ela seja verdadeira, mas ela é amplamente difundida e considerada como uma das mais seguras teorias. O Big Bang é uma teoria que não é confortável para o cientista. O Big Bang só é aceita pelos cientistas porque os cientistas foram forçados a isso. Isso é muito importante. Não há nenhuma vantagem em defender o Big Bang. É uma força da própria ciência. Adventos do século passado, notadamente a segunda lei termodinâmica, o universo e expansão com o telescópio Hubble, radiação de fundo, galáxia semente, a própria teoria da relatividade, forçaram o cientista a dizer que o universo teve sim uma origem. Então, nisso todos aqui concordam. Mas teve uma origem, mas teve uma origem numa grande explosão. Essa é a teoria mais bem sucedida. Não existe Big Bang de Terra Jovem. Existe Big Bang de 13 a 15 bilhões de anos. 100% da defesa do Big Bang exige a Terra Antiga. Então, é por conta desta defesa, desta teoria, que se pergunta quem é o Criador. Porque antes disso, qualquer livro que você pegar, desde da Grécia Antiga até o idealismo alemão, em meados do século passado, Pastor César, todos eles vão dizer que o universo existiu desde sempre. Exatamente. A ideia do universo eterno. Eterno. Né? Só as escrituras, né, os livros de Moisés, que utilizam logo no comecinho, no princípio Deus criou os céus e a terra, em hebraico o verbo bara, que traz essa tese que foi conhecida pelo seu nome em latim, criatio ex nihilo. Então, essa é a perspectiva da ciência. Pela ciência, olha, a ciência nós temos argumentos fortíssimos para a Terra Antiga. E da perspectiva das Escrituras também. Nós temos várias situações que demonstram, não esses argumentos que são realmente frágeis, que o professor combateu. Esses aí eu não os uso, como ele antecipou. Mas tem argumentos muito importantes para a Terra Antiga, e eu acho que um desses argumentos é o entendimento de que o 7º dia não termina no processo de criação, no dia do descanso não termina. Você lê o capítulo 1 por inteiro,
e termina o primeiro dia, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e o sétimo Yom não termina, está em aberto. E, aliás, há várias passagens nas Escrituras que você demonstra, as Escrituras demonstram que Deus está descansando neste dia, como não é dia Yom, que é um longo período de tempo, em que não há aquela atividade de bara, que é de criação a partir do nada. Agora, dito isso, eu concordo com o professor que a defesa da terra jovem é sim compatível com as Escrituras. É compatível com as Escrituras. A da terra antiga também. A minha defesa é que... Qual escola, terra jovem ou terra antiga, tem mais aderência da área científica? O professor Eber vai concordar comigo, é esmagadoramente a Terra Antiga. O Big Bang é a teoria mais bem estabelecida na universidade do mundo. Até por cristãos? É isso que você está falando? Aqui no Brasil, nós temos duas pessoas muito fortes de Terra Jovem. Eu acho isso uma anomalia do ponto de vista... é uma idiosincrasia, melhor dizendo, é uma peculiaridade. Um é o professor Marcos, que defende Terra Jovem, o outro o professor Adalto. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, você pegar Norman Geisler, Bill Craig, Frank Turek, Hugh Gross, eu nomeio... É sempre Terra Antiga. Terra Antiga. Eu acho que de Terra Jovem lá deve ter o mais bem sucedido nos Estados Unidos de Terra Jovem. Tem o Instituto ao qual você é ligado, mas o rapaz lá, que é muito competente, ele está meio em cima do muro. Que é eu tive com ele lá. Como é o nome no campo do Eber. Como é o nome dele? O nome dele é o... Não me lembro. Não, aquele alto lá que faz parte desse instituto ao qual você é ligado, ao Discovery, lá nos Estados Unidos. O cara que tem doutorado em matemática também. O Dembski. O Bill Dembski, né? Eu acho que é Bill Dembski. Assim, eu não confio em teoria de homens. E tudo que eu vejo hoje que é predominante na ciência, eu vejo que está errado. Olha, o Big Bang, eu não sou Big Bangista. Mesmo que o Big Bang apoie a ideia de que um Deus criou todas as coisas. Eu fui estudar o Big Bang. Para mim, não faz o menor sentido. Sabe que o Big Bang nasceu na igreja. Na igreja católica. A gente não exatamente num cientista. A gente não deve crer numa teoria porque ela satisfaz a nossa fé. A gente deve crer numa teoria se ela realmente bate com os dados. Eu fui estudar o Big Bang. Eu acho que eu fiz química, mas tinha muita física na minha química. Eu acho que eu entendo um pouco. Olha, faz sentido? Não faz, gente, não faz. Olha só, o universo teve um início? Teve. Mas esse Big Bang criaria uma nuvem gasosa em expansão. Uma nuvem gasosa em expansão controlada. A partir desse ponto é química. São átomos de hidrogênio e hélio. Eu acho que de química eu entendo um pouco. Termodinâmica de partículas, difusão de gases. Uma nuvem gasosa em expansão controlada continuará em expansão controlada forever and ever. O Big Bang não tem modelo para contração de nuvem gasosa formando estrelas. Depois que as estrelas explodem, formam um pó cósmico. O Big Bang não tem modelo. Se a gente entende o Big Bang como a evolução do cosmos, porque alguns falam assim, Marcos, isso daí não é Big Bang. Evolução do cosmos. O pó cósmico não poderia se contrair e agregar em formar planetas rochosos, planetas de gás e de gelo, que a gente tem espalhados por todo o universo. Então ele não faz sentido, do ponto de vista de mecanismos para formar o universo. Galáxias, estrelas, cometas, planetas rochosos de gás e de gelo. Mas e quando você coloca essa grande explosão como sendo o primeiro bará, e Deus dizendo age, e essa explosão criativa gerando tudo isso? Eu acho que a boa teologia tem que bater com a boa ciência. Não faz sentido. Deus criou pronto. Então eu não posso usar o modelo do Big Bang para apoiar a minha terra antiga. Que o Big Bang acaba sendo um modelo de evolução? Outra coisa. Vamos ver a idade do universo segundo o modelo do Big Bang. As estrelas no modelo de Big Bang se formariam a partir de 1,5 milhões de anos. O Hubble, apontaram o Hubble para um ponto bem escuro do universo e tiraram a foto da galáxia mais antiga já registrada. Ela tinha 13,4 bilhões de anos. A galáxia estava prontíssima. Tinha água, tinha elementos pesados, todas as estrelas estruturadas e tudo mais. Qualquer cientista decente deveria abandonar o modelo do Big Bang. Eles não abandonam, porque eles precisam dos milhões de anos. Mas essa galáxia antiga, o que ela prova?
prova que o universo foi feito pronto. Ele não evoluiu ao longo de bilhões e bilhões de anos. Esse é o modelo do Big Bang e da evolução do cosmos. Não há a menor chance de que realmente esse modelo faça sentido. O Tassos falou o seguinte... O Tasso falou o seguinte: tem 2 hereges aqui no Brasil que defendem. Não falou herege. A Terra jovem, né? Não, ele não falou herege, não. Calma aí. Ele falou que era uma coisa meio estranha. Assim. Ele disse, depois ele corrigiu. Maldito e homem. Falou como sendo idiosincrasia. Maldito homem que confia nas teorias de homens, né? Eu percebo isso, gente, que quando a gente tá muito indo com as teorias de homens, você está errado. Normalmente acontece isso. Olha só. A sua teoria é de quem, professor? Oi? A sua teoria não é de um homem, não? Não, nós estamos interpretando a ciência à luz da palavra. Jogar a palavra, porque a luz da palavra. A rigor, design inteligente também não é doutrina de homem? Sim, mas olha, veja só. Então, você não é o representante. Maldito homem que confia na doutrina de homem, na ciência de homem. Veja só, olha o que eu aprendi na minha vida. Eu sou cientista há muito tempo. Eu acho que a palavra dirige a minha interpretação da ciência. Não é a minha ciência que dirige a minha interpretação. Olha, outro dia eu fui numa aula de um evolucionista teísta, ele disse o seguinte: agora nós temos a ciência para interpretar a palavra. Eu falei, anátema, pastor, anátema, porque é a Bíblia que interpreta a ciência. É da Bíblia para a ciência e não da ciência para a Bíblia. É claro. Eu uso a palavra para interpretar a minha ciência. Eu faço o contrário. Eu comecei usando a ciência para interpretar a palavra. Hoje eu deixo a palavra falar, ela me fala que o universo é jovem, a Terra é jovem, a vida é jovem, e eu vejo essas evidências na ciência. Não, eu não tenho nenhuma dificuldade em defender que você deve usar a palavra para interpretar a ciência, se assim for o desejo, né? Eu não acho que esse é um exercício científico, propriamente. Mas eu não vejo nenhuma dificuldade nisso. Agora, se fizer isso, também pode-se chegar a uma Terra antiga, universo antigo, porque, conforme nós começamos aqui conversando, a Terra antiga e o universo antigo são compatíveis com a interpretação literal das Escrituras. Agora, existe um grande grupo de teólogos que que também atacam a Terra antiga como se os defensores estivessem fazendo só ciência sem as Escrituras. Isso não é verdade. Isso não é verdade. É outro mito que nós temos que derrubar aqui. A Terra antiga e o universo antigo são compatíveis com a interpretação literal das Escrituras. E outra coisa que eu gostaria de deixar claro também é o seguinte: quando se critica o Big Bang, se diz assim, aquilo não poderia acontecer. Aquilo não teria como ser possível aquilo acontecer. Na realidade, se nós formos examinar friamente, a nossa existência aqui, neste momento, não é possível de acontecer. Cientificamente. Nós temos 122 características que são milimetricamente sintonizadas para que a vida seja possível na Terra. A probabilidade disso acontecer é de 1 chance em 10 elevado a 138. Nós sabemos que 1 chance em 10 elevado a 50 é impossível, pelo princípio da matemática, o princípio de Borel. Então, a impossibilidade do mundo físico ser da forma que ele não é um privilégio do Big Bang. É algo que existe em toda a manifestação da existência. Neste exato momento, se nós formos entender, tirar Deus da equação, isso aqui que está ocorrendo não é possível. Então, nós não defendemos o Big Bang como uma teoria, e aí é o erro argumentativo chamado begging the question, porque você traz as conclusões para as suas premissas. É como se a defesa do Big Bang fosse uma defesa materialista do mundo. Não é disso, não se trata disso. O Big Bang não é uma defesa materialista do mundo, pelo contrário. No princípio, Deus criou os céus e a terra, é bará. E as ações depois de manutenção do que ocorre são descritas pelo verbo hebraico assá, que é moldar. Que é fazer. Moldar. Então, a presença de Deus na nossa existência, para dar sentido à ciência, tanto no Big Bang como agora. E a expectativa de nós acharmos racionalidade no mundo só existe porque tem Deus. Seja no Big Bang, seja agora. O professor Eberlin é um cientista renomado, um químico renomado, e quando ele estuda lá no laboratório dele, ele tem uma expectativa de achar um padrão de racionalidade no objeto de seu estudo, porque ali, naquele momento, não é o Big Bang, é ali, naquele momento, ele já pressupõe que há uma mente inteligente por trás que organizou o mundo inteligentemente. A inteligibilidade do mundo é o que dá sustentação a qualquer ciência. Então, isso é outra coisa que temos que deixar claro.
Muitas vezes as pessoas atacam o Big Bang como se fosse uma saída naturalista. Não é. Eberly, uma pergunta. Quando você desclassifica a Terra velha, a Terra antiga, você vai dizer o seguinte, que as evidências químicas, né, enfim, proteínas, enfim, tudo na química aponta para uma Terra jovem, de 6 mil anos, vida jovem de 6 mil anos, né? Se você, e aí, claro, sempre a partir da Bíblia, então vamos lá, todo mundo aqui é crente e entende que a Bíblia é a maior autoridade. Se você ganhasse uma viagem no DeLorean lá do Dr. Emmett Brown e você voltasse no tempo lá no paraíso, um dia depois da criação do Adão, e você tirasse lá uma amostra de sangue e você voltasse depois no DeLorean para cá, para quem sabe assistir o filme, sabe o que eu estou falando? Que idade Adão teria, quimicamente falando, biologicamente falando, a partir de uma amostra de sangue, uma bateria de exames, ou uma célula a partir do seu cabelo? Que idade você daria para o Adão, sabendo que ele só tem um dia de vida, mas que idade você daria para o Adão fazendo essa bateria de exames? Parece que você está me perguntando se Adão tinha umbigo ou não tinha umbigo, né, pastor não parece? César? Mas não é isso que eu estou te perguntando, você entendeu a pergunta. Eu acho que ele foi feito pronto, maduro, adulto. Velho. Mais velho que parece. Sim, Deus chamou. A pergunta Salmo o que diz Deus assim, fez com Adão? Salmo 33:9 diz assim, e ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e as coisas foram criadas. Prontas. Ele ordenou que um casal fosse criado. Prontos. Ok, eu concordo. Adão foi feito adulto, a Eva foi feita adulta. Sim. Agora, quando você analisa a mesma coisa para um rio, por exemplo, a idade do rio você conta pela sedimentação, das camadas e tal, tudo mais. Quando Deus fez o rio, já não fez o leito? Então, o que eu estou tentando dizer aqui, a aparência do nosso planeta não aponta para que ele tenha mais idade do que realmente é. É nisso que a gente que as pessoas aí você está reforçando a minha tese, né? Não importa. Mas... eu acho que ele fez um planeta plenamente funcional, com tudo o que precisava. Agora, o sedimento você pode acumular ao longo do tempo. Você não precisa ter sedimento nas bordas dos continentes, por exemplo. E a gente mediu, deu 6 mil anos. Então, há 6 mil anos que está acumulando esses sedimentos. A separação dos continentes, os continentes ainda são autoencaixantes. A gente pega, é um joguinho de Lego, né? Um quebra-cabeça. As bordas se encaixam. Então, no modelo de um planeta antigo, essa deriva continental, as placas tectônicas deveriam ter separados por milhões e milhões de anos. Não faz sentido. A erosão nas bordas deveria ter desgastado. A gente nem perceberia mais que esse encaixe ocorre. Tem costa que encaixa com costa. Tem registro fóssil que se propaga a mesma camada entre os vários continentes. Então, a Terra é jovem. A vida na Terra é jovem e o universo é jovem. Eu não tenho nenhum problema de você ter outra interpretação da palavra e outra interpretação da ciência. Eu só acho que a melhor interpretação da palavra, o Yom, comporta um dia literal, e essa é a melhor interpretação da palavra. E a melhor interpretação da ciência é que o universo, a Terra e a vida são jovens. Por que melhor de Yom? Isso é importante. Porque eu acho que as evidências são muito mais fortes a favor. Ele trabalha do seguinte, pelo que eu entendi, ele está dizendo o seguinte: na aplicação do Yom dentro do corpo do texto bíblico, é mais frequente que seja para um dia. Tem 1.300 vezes que aparece Yom. 1.299, dia literal. Mas meu querido... tem, assim, todos os hebraístas... Mas você reconhece que comporta, né? Até o tempo moderno, interpretava como dia literal 24 horas, 6 mil anos. A gente passou a interpretar com milhões e milhões de anos depois que a ciência moderna precisou dos milhões de anos. Aí o Tassos vai ter que concordar comigo. Quando os milhões de anos entraram na equação, a gente foi lá no texto, Yom é milhões de anos. Eras. Essa é uma exegese, não é exegese. Quando você deixa a palavra falar, quando a palavra falou por 3 mil anos, ao longo de 3 mil anos, para todos os judeus e cristãos desse planeta por 3 mil anos, a palavra falou, dia literal, 6 mil anos. A gente só passou a entender que seriam um Yom comportando eras e melhor interpretação, não é só comportar, é ser a melhor interpretação de Yom quando a ciência exigiu os milhões de anos. A gente foi lá, Hugh Ross disse o seguinte: olha, eu li Gênesis e vi o Big Bang em Gênesis.
Isso é uma acusação muito séria, né? Ele fala isso. Que ele está... Ele usou a ciência dele... Conclui seu argumento, ele vai falar. Por exemplo, o Hugh Ross, eu vejo ele falando. Ele falou assim, eu fui lá em Gênesis e vi o Big Bang. O Hugh Ross, ele é cosmólogo. Ele tinha o Big Bang já como seu paradigma, o seu óculos para enxergar a palavra. Ele enxergou o Big Bang na palavra. Agora, por que até antes do Big Bang, ninguém enxergava o Big Bang na palavra? Porque a palavra não fala sobre o Big Bang. Antes do Big Bang, só existia Big Bang na palavra, que era nos livros de Moisés. Isso é uma teoria que é criada em meados do século passado. Como é que se quer que se fale sobre uma teoria que não existe? O Big Bang é uma teoria de meados do século passado. Não, Tassos. Agora, por que ninguém lia o Big Bang na palavra? Essa é a minha pergunta. Lia sim. O criácio ex nihilo. Isso é uma teoria que existe, a criação a partir do nada. O ex nihilo que ele está falando, ela está desde a Idade Média aí sendo discutido. Pela fé entendemos que o mundo foi criado pelo poder da palavra. Pela palavra de Deus. Do nada. Aí sim, não tem nenhum problema. Mas o ex nihilo é o do nada. Isso não significa o Big Bang, né? Isso é verdade. Professor, a gente não pode querer que se fale de uma teoria antes que ela exista, pelo amor de Deus. Não estou dizendo isso. Agora, o que se falava antes... A teoria, Tassos, ela passou a interpretar a palavra. Você não via a teoria na palavra. Peraí, você está dizendo que a teoria do Big Bang incorporou-se no estudo do ex nihilo? Olha, até o Big Bang, ninguém lia a palavra e enxergava ali o Big Bang. Ninguém enxergava lá milhões e milhões de anos. 3.000 anos de interpretação da palavra. Você sabe disso, né, pastor César? Os judeus interpretando as palavras. Quem estava ali do ladinho de Moisés, com o hebraico original de Moisés, entendia 6.000 anos e dia literal. Ok, vamos lá. A gente só passou a entender que eram milhões depois que o Big Bang surgiu. Aí a gente, com esse filtro, fez uma exegese do texto. O João Paulo está lembrando aqui que o Agostinho, ele interpretava os dias criativos não como dias de 24 horas. Deus criando instantaneamente. Sabe por que ele fazia isso? Porque ele tinha a filosofia grega, que Deus não era atrelado ao tempo. Toda vez que você pega filosofias de homens, por que o Agostinho fez isso, pastor César? Porque ele tinha a filosofia grega nele. O grego dizia assim, Deus não é atrelado aos homens. Eu já escutei esse argumento. Eu fui estudar Agostinho, falei, por que o Agostinho falou isso? Mas acho que o Agostinho não cita filosofia grega. Você está dizendo que ele fala influenciado, né? Mas não citado no texto. Ele foi influenciado pela filosofia grega, que Deus não era atrelado ao tempo, que Deus falava e acontecia imediatamente. Deus não poderia esperar 6 dias. Ele falou assim, ele foi imediatamente. Ele não interpretou em favor de milhões, ele interpretou a favor de instantâneo. Ok, vamos lá, Tassos. A teoria do Big Bang é uma rendição da ciência às escrituras. Isso só ocorre em meados do século passado. Querer que isso aconteça antes é exigir a presença de uma teoria antes dela ser criada. Isso é uma contradição. O verbo iom, é claro que a ocorrência dele maior é dia 24 horas, é lógico. Você acha que as pessoas estão conversando mais sobre o dia a dia ou sobre os longos períodos de criação do universo? Isso é claro, que a maior incidência da palavra é sim na interpretação iom. Essa não é a questão. A questão é, Moisés teria outro nome para se referir a um longo período de tempo em hebraico? A resposta é não. O hebraico antigo tem uma riqueza vocabular muito restrita. Muito restrita. Tem 3.000 vocábulos aí, se você tirar nomes próprios e nomes de lugares aí. Então, é claro que ele não tinha outra palavra para utilizar. E essa ideia de que iom, como um longo período de tempo, não era utilizado antes, isso também não acho que encontra respaldo. O próprio profeta Oséias, no seu capítulo 6, no verso 2, usa o termo iom e ninguém interpreta ali, nunca interpretou como um dia de 24 horas. Agora, a maior incidência, e não só usa o verbo iom, como usa com um ordinal, que é outra... Você está falando verbo, mas iom não é verbo. A palavra iom. E você veja a palavra iom, que é traduzido por dia. O termo. Então, Oséias, no 6.2, usa o termo iom como um longo período de tempo. Então, isso é um profeta, né, do Antigo Testamento. Então, assim, o que eu gostaria mesmo é que deixar bastante claro que a interpretação de um universo antigo e terra antiga são compatíveis com a interpretação literal das Escrituras. Isso é a grande coisa. E do ponto de vista da ciência, nós temos argumentos robustos aí a favor do universo antigo. É o que é feito
E a gente não pode, por exemplo, isso é interessante, o Rio Grosso, por exemplo, o professor Marcos disse assim, levantou contra ele o fato de ele ser cosmólogo. Interessante. O fato dele ser cosmólogo é a favor Tinha que dele. ser um ponto positivo. Ponto positivo. Ele é que está qualificado para falar. Se vamos levantar argumentos de autoridade, ele é que está qualificado para falar. Ele é doutor em astronomia, é cosmólogo, é cristão. Então, veja, assim, só deixar claro isso aí, né? Bom, infelizmente nosso tempo é curto demais, vamos caminhando para o final, mas vamos lá, o Marcos está coçando aqui, fala. Nossa, a gente ficaria várias horas, né, Tassos? Tá um debate bem legal. Primeiro eu queria dizer que a gente é amigo, né, Tassos? A gente não está... Claro. Temos a mesma fé no mesmo Deus que criou todas as coisas prontas pelo poder da palavra. Eu acho que a gente já venceu essa disputa de que foi Deus. A gente está agora nos detalhes. É bem legal isso, né? Na sintonia fina agora. Não é verdade, Tassos? A gente está nos detalhes. Assim, tem muitos cosmólogos que são de terra jovem, de universo jovem também. O que eu não gosto é o cara chegar assim e falar assim, olha, tá vendo? Eu estou enxergando que a maioria é terra antiga, né? Mas eu acho que sempre a maioria, eu vejo assim, o caminho é estreito. Boa, agora. O caminho é estreito. A porta é estreita. Toda vez que todo mundo está correndo para o lado, eu fico tendendo a olhar para o outro. Eu não sei porquê, tá, pastor? Parece que talvez a Bíblia me ensine isso. Veja só, tem quando eu não gosto do Hugh Ross, quando ele chega assim e fala assim, olha, estou vendo o Big Bang na Bíblia. Eu acho que se alguém que não fosse cosmólogo visse o Big Bang na Bíblia, aí sim. Agora, quando você já tem um filtro, uma predestinação, uma predisposição a enxergar alguma coisa, e você enxerga, fala, peraí, né? É como estudo cego em clínica. Você não pode saber, você não pode... quando você vê... Agora, você acha que Deus, César... Pastor César, pastor Tassos, somos dois pastores aqui, né? Eu sou um mero professor. Você acha que Deus escreveria os 3 primeiros capítulos mais importantes da Bíblia, Gênesis 1, 2, 3, sobre aonde estão baseadas as nossas teologias, numa linguagem que não fosse clara para todo mundo? Então, ele escreveria. Assim, ele usou palavras que todo mundo entendia. Ok, é verdade, eu concordo contigo. Todo mundo entendia. Quando ele usou Ion, todo mundo entendia não, calma dia. Aí, mas deixa eu uma pausa aqui. Se ele não tivesse uma palavra boa para elas, ele ia inventar um monte de Ion. Gente, criei num monte de Ion, tudo tá? O seguinte, ó. Eu acho assim. É o seguinte, ó. Eu não tenho a informação que vocês têm, a minha área é hebraico. Então eu sei hebraico. Em hebraico, não apenas o dia. Então você pega assim, ó. Dia, semana, mês e ano. Não só dia. Esse fenômeno não acontece só no Yom. Esse fenômeno acontece, por exemplo, no Shavuot, que é a semana. A palavra semana na Bíblia. As 70 semanas de Daniel não são 70 semanas. Pastor, eu entendo. Então, calma aí. O mesmo fenômeno acontece com o sábado. Tem o sábado do dia, da semana, tem o sábado do mês, que é a lua nova, tem o sábado do ano, tem o sábado de 49 anos. Então, esse fenômeno não acontece só na palavra dia. Ele acontece na dia, semana, mês e ano. Nem sempre ano é ano, nem sempre semana é semana. Uma das maiores diversões minhas nos últimos tempos é ler os tratados dos hebraístas para saber se esse Yom é dia ou se é. Eu concordo que na maioria das vezes é dia, concordo. E Deus escreveu. Mas o que ele está dizendo é que comporta. E comporta mesmo. E é claro que a maioria é dia, é claro, porque é o sentido do dia a dia. É o sentido da linguagem coletiva. Vai chegar a população por 3 mil anos e falar, Senhor, a gente não pode dizer assim, não comporta. Não, mas você não pode dizer que não comporta. Estava errado, isso aqui não era dia, Senhor. Era. Pô, mas tá tão claro que é dia, né, Senhor? Você acha que ele não escreveria os 3 mas você pode fazer capítulos? Isso nas 70 semanas de Daniel? Olha, você pode chegar em Deus com o texto bíblico e dizer assim, ó, aqui está escrito 70 semanas, não foram 70 semanas. Pastor. Não, o que eu estou tentando dizer... Gênesis, o que é? O que eu estou tentando dizer é que esse fenômeno dia, semana, mês e ano na Bíblia... Você precisa analisar à luz do contexto. Contexto, sim. E que Yom, qual é o contexto em 99%, eu inclusive creio que Yom é dia lá. Qual é o contexto de Gênesis 1, 2, 3? É um relato técnico sobre a criação da vida e do universo. Mas isso a gente não está discutindo. Ele não está falando sobre profecias, sobre coisas que acontecerão. Ele está falando sobre descrição técnica em palavras que todo mundo deveria entender sobre como Deus criou, quando Ele criou. Nisso concordamos, claro. Por isso que eu acho que o Yom contempla o dia literal e é a melhor interpretação. Beleza.
É que não dá para jogar no lixo e falar assim, não, tá desqualificado a possibilidade. Exatamente. Eu não tô desqualificando, senão eu desqualificaria meu amigo Tassos. Eu pessoalmente sou terra jovem também, mas o argumento... Você viu como nós dois temos argumentos? Eu só acho que a gente não precisaria estar aqui discordando. Era só todo mundo concordar comigo. Bom, vinheta de considerações finais, vamos pra frente, vai. Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá, minha gente. Antes das considerações finais, rapidinho, se você quer fazer o curso de Bibliologia da FTB, está disponível. Se você quer conhecer mais a Bíblia e em profundidade, e esse curso é 100% online, completamente digital, você pode estudar, sei lá, de casa, do celular, do computador, do tablet, de onde você quiser, da sua TV, se for Smart TV, sei lá, de qualquer lugar que você tenha acesso à internet, você consegue assistir esse curso, participar desse curso. Para você que quer participar desse curso, é só me chamar no WhatsApp com a palavra Bibliologia. Me chama aí no WhatsApp, 011 aqui em São Paulo. Como o curso é online, então você pode ser em qualquer lugar do Brasil e do mundo, 011 99007 6844, 011 99007 6844, coloca teu nome e tracinho Bibliologia. Esse curso está em promoção, é R$120 durante apenas 3 meses, você paga 3 meses de 120, mas o curso fica disponível um ano todo para você. WhatsApp 99007 6844. Tassos, você queria falar? Vamos finalizando. Eu quero pontuar algumas coisas que eu considero importantes até para a existência do design inteligente no Brasil, etc. Que é o seguinte: primeiro, todos têm uma visão de mundo. A pessoa acusar, por exemplo, o Hugh Gross ou qualquer outro de ver Big Bang na Bíblia porque é a visão de mundo dele, esse argumento pode ser levantado contra qualquer um de nós aqui. Todos nós vemos as coisas por meio de uns óculos que é a nossa cosmovisão. Isso não é uma peculiaridade só de uma determinada pessoa. Então isso eu acho muito importante deixar claro. Segundo, deixar claro que a interpretação de um universo antigo, assim como de um universo novo, são compatíveis com a interpretação literal das escrituras. Então isso aí é muito importante. E por fim dizer que, será que vale a pena, principalmente no ambiente universitário, uma defesa contra um ataque ao Big Bang, quando na realidade o Big Bang é uma rendição da ciência às escrituras? Isso que eu fico pensando. Então, muitos dos ataques que se sofrem nas universidades se dão por uma idiosincrasia brasileira de várias pessoas acharem que o universo é novo e não encontram respaldo na universidade, quando simplesmente poderiam dizer assim, olha, mesmo que não concorde com o Big Bang, mas a partir dele... Mas dizer, olha, a construção intelectual do Big Bang é recente, é de meados do século passado, e ela é a aceitação de uma tese que já existia nos livros de Moisés. Então, isso é muito importante, mesmo que você não se comprometa em relação ao Big Bang, mas você tem que entender que, do ponto de vista da história intelectual, há uma rendição ali. Você fala até para evangelização, para você... Não quero que você vá defender algo com o qual você não concorde. O que eu estou dizendo é, caso você creia ou não no Big Bang, isso é um fato da história da ciência, que houve uma teoria que ela é aceita pela maioria esmagadora dos cientistas, que representa esta teoria, seja ela verdadeira ou não, a rendição da ciência à teologia. Então, eu acho que o ataque ao Big Bang provoca um desserviço à evangelização no ambiente intelectualmente mais favorecido, como o das universidades. Então, a superação desse tema, eu acho, central para que nós possamos ter um evangelismo mais efetivo. Repito, do ponto de vista da história das ideias. Porque, caso você creia ou não no Big Bang, acredite ou não que ele é o fato, mas que ele é verdade, mas é um fato que esta teoria é a teoria cujo fundamento filosófico já estava ali nos livros de Moisés, principalmente pelo uso do verbo bara, que é a criação a partir do nada. Ok. Tassos, quem quiser conhecer você nas redes sociais, quem quiser, agora que você está mais magro, slim, perdeu uns, sei lá, eu acho que você perdeu uns 15 quilos, mas você está falando que é menos. Eu deixei de... Eu estou usando uma técnica, né, para emagrecer, que é o seguinte, eu já sei se é gostoso o alimento, não pode comer.
Aí, essa técnica aí tem. Se der vontade, é porque não dá certo. Né? Para saber o que não pode, é isso aí. Se é bom, né, saboroso, não corta. Aí eu emagreci. Rapaz, eu tô no Instagram, Tassos Licurgo. Licurgo com LY. E também tem um Instagram lá do ministério ao qual eu sirvo, que é o Defesa da Fé, @Defesa da Fé, ou @Defesa da Fé, @Tassos Licurgo. Bom, Eberlin, obrigado, cara, mais uma vez aqui, suas considerações finais aí nesse tema. Assim, eu acho que o Tassos colocou muito bem, né? A gente tem que aceitar teorias que fazem sentido. Eu não concordo que a gente deva se render a uma teoria porque ela ajuda no evangelismo. Eu acho isso totalmente equivocado. Nem eu concordo, eu falei diferente. Eu acho que a gente tem que seguir os dados, seja aonde eles nos levarem. E quando estudo esses dados, eu vejo claramente que ele corrobora uma interpretação que os cristãos ao longo de 3.000 anos tiveram, os judeus ao longo de 3.000 anos tiveram. Então, eu acho que a gente abre brechas quando a gente deixa que teorias de homens venham e interpretem a palavra, o que a gente acomode e tudo mais. Eu não gosto de entender ou gostar de teorias porque elas corroboram a minha fé. Eu tento escrutiná-las ao máximo. E foi isso que eu fiz quando eu já fui de Terra Antiga e Terra Jovem. Teria uma vida muito mais tranquila se fosse assim. Mas eu nasci herege, como já disse para vocês, né? A minha família você toda já tinha de hereges. Um desbravador aqui que era o Adalto, né? O Adalto já era Terra Jovem antes. Ele era jovem ou era antigo? Olha, agora eu vejo que o Adalto tá certo. Acho que a minha professorinha DBD também tá certa. A minha professorinha DBD, então, eu aprendi com a minha essas coisas que você falou aqui pro Tassos, você falava contra o Adalto? Sim, eu era de Terra Antiga e de Universo Antigo. Agora a causa é que eles confundem a evolução biológica com Terra Antiga. Não. Nós estamos falando do universo também. A causa é essa aí. Na realidade, a Adalto é a mesma coisa. Eles confundem isso. Eles acham que defender o universo antigo e Terra Antiga é defender a evolução. Evolucionismo. Não, de jeito nenhum. Não é isso. Não começou falando isso aqui? Não, de jeito nenhum. Tassos, a gente falou bem que a gente concorda nesse ponto. Eu acho que a gente abre uma brecha quando a gente põe uns milhões de anos na interpretação do Yom. Yom é muito claro que é dia literal. A gente fala, não, veja bem e tal. Mesmo que seja, assim, comporta, tal. Não é tão frequente, mas comporta. A gente abriu uma brecha. A gente tem que ler a palavra... 3.000 anos de leitura da palavra. Eu não quero estender o debate, mas isso funciona a partir do terceiro Yom, né? Nós estamos na consideração final. Não, mas é verdade. Mas isso funciona a partir final, do... gente. Mas, ó, e é muito claro porque estão entrando aqui na minha consideração final. Deixa eu só lançar luz. Porque isso funciona bem a partir do terceiro Yom, né? Porque antes, como é que podia pode ter 24 horas se não tinha o sol? Olha, telespectadores estão entrando na minha consideração final aqui. Pastor César e Pastor Tassos. Verdade. O sol é... Retiro o que eu disse. O sol é criado no primeiro dia. Eu evoluí para voltar à minha professorinha DBD. Gente, a minha professorinha DBD estava certa. O Hugo Ross está errado. Os grandes eruditos desse século do presente estão errados. Minha professorinha DBD disse, Marcos, estou vendo aqui em Gênesis 1, 2, 3 que você foi feito pronto por um grande Deus. Há 6.000 anos atrás... Em 6 dias, ele criou os céus, a terra e o mar, e tudo o que neles há. Os céus, a terra e o mar. Há 6.000 anos atrás, porque a cronologia dos patriarcas está aqui, bonitinho e tal, a Bíblia deu inclusive o tempo. Eu acho que ela está certa. E os eruditos desse século estão errados. Ponto para a professora da Escola Dominical. Amém. Seu @ quem quiser te achar. Marcos Eberlin. @Marcos Eberlin, aí no Instagram. Você consegue também achar. E, bom, infelizmente o nosso tempo é curto para tratar um assunto tão legal, tão complexo, né? E vale dizer que aqui eu estou com 2 ícones do criacionismo aqui no Brasil, que tem servo de Deus, tem trabalhado incansavelmente para defesa da fé no ambiente acadêmico. E eu louvo a Deus por isso. Mas veja que numa sintonia fina, cada um pensa de um jeito a respeito de um ponto, mas
como dizia, acho que vou buscar longe agora, acho que foi Agostinho de Hipona, né? No que é essencial, unidade, no que não é essencial, liberdade, e no demais, caridade, no demais, amor. Acho que é o que funciona aqui para nós. Grande abraço a vocês. @Taços de Curgo, @Marcos Eberlin, @César Cavalcante, quem quiser seguir. Se você está assistindo pelo YouTube, já se inscreve aí nesse canal para você participar outras vezes. Amanhã tem mais. Amanhã o tema é pré- e pós-tribulacionismo. E eu entro como debatedor amanhã. Quer dizer que o pau vai quebrar também amanhã. Tá certo? Grande abraço a vocês. Você é bom nisso, pastor. Eu volto às 2h com o programa Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Amém. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e outros tocadores da Apple e Android. Musical FM. Musical.